Boa tarde, companheiros. Está começando mais um Tição, programa de preto, o programa aqui do coletivo João Cândido, coletivo de negros do Partido da Causa Operária. Bom, hoje a gente teve uma mudança de horário, a gente avisou aqui nas redes sociais do coletivo, então você já sabe agora, você tem encontro marcado aqui com a gente toda quinta-feira, né? O dia permanece, mas agora em novo horário, às 17 horas, vai começar o Tição, programa de preto, todas as quintas às 17, nesse novo horário. Bom, hoje a gente vai discutir aqui uma série de temas importantes, entre eles, né, um tema fundamental da luta do trabalhador em geral, mas também da luta da população negra, que é a luta aqui por um 1º de maio, né, o 1º de maio, que é o Dia Internacional dos Trabalhadores, né, da população oprimida, explorada, né, é um dia de luta, e nós vamos discutir muito sobre esse 1º de maio, tá, para acontecer, porque ele tem um significado especial, né, na situação política nacional brasileira. Então, mas não só isso, a gente vai discutir também outros temas importantes relativos à questão negra, né? E também trazer temas aí internacionais, discutindo algumas questões, como, por exemplo, o problema alimentar na África, né? E também a crise na Guiné, chamada Guiné-Conakry, né? E também lá em Burkina Faso. Vamos comentar rapidamente sobre esses temas e também falar um pouquinho aqui do carnaval, né, das polêmicas surgidas em relação a esse carnaval de 2022. Bom, está comigo aqui eu, Caio Túlio, também membro aqui do Coletivo de Negros João Cândido, e está comigo também o companheiro Eric, aqui também coordenador, né, do Coletivo de Negros João Cândido, falando lá de Salvador diretamente. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Caio. Boa tarde, os companheiros e companheiras que estão assistindo a gente. Estamos aí um novo horário. Voltando aí com o programa Tição. Vamos comentar aí, trazer as principais notícias, acontecimentos aí, principalmente na mobilização aí para o 1º de maio, né? Um dia de luta, não de festa. É isso daí. Bom, agradecer os companheiros que estão aqui já no chat comentando. E agradecer especialmente o companheiro aqui, Ernesto Abdala Filho, que já mandou seu super chat, né? E faça como o companheiro Ernesto, contribua aqui com a Causa Operária TV, para manter essa TV independente, essa TV revolucionária, né? Que trata a notícia e analisa do ponto de vista dos interesses da classe trabalhadora, dos oprimidos e da população trabalhadora em geral. Bom, dá uma boa tarde agora, né? Os companheiros que já estão aqui assistindo, companheiro João Galvão, próprio companheiro Ernesto Abdala Filho e o companheiro Adriano Teixeira também aqui, membro do Coletivo de Negros João Cândido. Bom, mas partindo aqui para a nossa pauta, diretamente, antes da gente entrar no tema principal, eu vou passar para o companheiro Eric, que ele vai falar para a gente algumas datas e acontecimentos históricos importantes relacionados aí à população negra e à luta do povo negro. É isso aí, Caio. Essa aqui é a parte de história, né? Para a gente lembrar aí datas importantes, acontecimentos, e a gente cita datas aí da semana, né? Não só no dia aqui, por exemplo, hoje é 28, mas do que está acontecendo aí nos dias próximos, né? Anteriormente, até os dias mais para frente. Por exemplo, nesse dia 28, só que em 1978, há 44 anos aí, era fundado o MNU, né? Não no dia 28, mas houve a morte aí do feirante Robson Silveira da Luz, né? Ele foi assassinado e depois ser torturado pela polícia por supostamente, né, estar roubando frutas na feira, né? Estranho porque era a feira que ele trabalhava, né? E essa morte levou a uma revolta geral dos trabalhadores de São Paulo, né? E se espalhou também pelo Brasil. E em junho foi fundado aí o MNU, né, o Movimento Negro Unificado,
Essas imagens que a gente está vendo são de manifestações da fundação do MNU, né? Gerou passeatas, né, encontros, né, realmente, assim, unificou alguns movimentos que existiam, já que lutavam no âmbito da ditadura, e no dia 7 de julho, ele teve um ato público nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, ali no centro, né, próximo ao viaduto do o Vale do Anhangabaú, a prefeitura, e que tinha cerca de 2.000 pessoas, né, e fundou aí o MNU. Durante esses protestos aí, né, mais 3 pessoas, 3 negros aí foram mortos aí pela polícia. É uma coisa que a gente sabe, né, que é uma constante, né, mas uma data importante aí, há 44 anos, Robson Silveira da Luz, a gente não tem imagem dele, né, não foi registrado, é comum a ditadura, né, tenta esconder, muita gente nem se sabe, nunca apareceu com o corpo, né, ele foi assassinado aí pela polícia, o que levou à criação do MNU. Passando à frente aqui, a gente teve também aí no dia 29, né, que é amanhã completa aí 31 anos, da morte do músico, né, compositor Gonzaguinha. Aí ele que era filho de Luiz Gonzaga, não sei se muita gente sabe, mas ele era filho adotivo, né, Luiz Gonzaga, e tem até a história de que quando ele era criança teve muito atrito com o pai, né, porque o pai músico, viajava muito, ele não acabou não sendo criado diretamente pelo pai, né, que também tinha outra família e que a esposa do Luiz Gonzaga não queria muito que ele assumisse o filho, né, que era da primeira esposa dele. Logicamente, quando ele ficou adulto, isso aí deixou uma coisa normal de criança, né? E aí ele, nos primeiros registros aí no começo dos anos 70, né? Ele que ficou conhecido aí por ser carrancudo, né? Tudo mais, mas a gente diria que é uma coisa natural porque ele foi muito perseguido, né? Pela censura durante a ditadura. Ele teve muitas músicas e muitas obras dele censuradas, né? Boa parte nessa época aí, dos final dos anos 60, começo dos anos 70. E ele faleceu, né, dia 29 de abril de 1991, em um acidente de carro, né, no Paraná. Ele estava indo para Foz do Iguaçu, onde ia pegar um avião que ia para Florianópolis para fazer um show, né, uma apresentação. Ele estava no carro, ele, o empresário e outra pessoa, e só ele faleceu, né, os outros também ficaram gravemente feridos, mas ele faleceu nesse acidente, infelizmente, e é uma perda, né, para ir para a música popular brasileira. Lembrar aí, Gonzaguinha, amanhã, 31 anos da sua morte. Para frente aqui, vamos lembrar também aqui já o nascimento também de um outro grande músico, compositor baiano, né, Dorival Caymmi, tá aí ele que nasceu em 30 de abril de 1914, há 108 anos. Ele nasceu aqui em Salvador, né, ele foi compositor, multi-instrumentista, né, ele é de origem, por parte de pai, né, italiana, né, família, o bisavô dele chegou na Bahia aí para trabalhou na manutenção do elevador Lacerda e tal, era músico também, o pai também, e aí criou esse estímulo, né, no jovem Dorival, que aos 16 anos compôs a primeira música. Aí isso aí eternizado, o bairro de Itapuã, é aqui vizinho meu, inclusive. Ele compôs suas primeiras músicas a partir dos 16 anos. Aos 22 anos ele ganhou já uma primeira um primeiro prêmio, né, de composição. Ele apresentou suas músicas e passou a apresentar suas músicas num programa de rádio, né, 2 vezes por semana. Ganhou um espaço no programa aqui na Bahia, na rádio, se me lembro aqui, Rádio Clube da Bahia, né? E
com 25 anos, aí, já nos anos 30, ele se mudou para o Rio de Janeiro e teve a oportunidade na Rádio Tupi, e aí também começou a apresentar suas músicas lá, e ficou bastante famoso. Também ele fez uma interpretação, né, daquela música da Carmen Miranda, né, o que a Baiana tem, em 1938, e aí ele foi ganhando projeção, né. A gente viu algumas imagens dele aí com Jorge Amado, né, ele, não tem o que falar, né, um dos maiores músicos aí da música popular brasileira, né, tem tudo a ver com a, com a nossa causa aqui, que apesar de não ser, vamos dizer assim, completamente negro, né, vai aparecer a discussão identitária aí, né, mas, naturalmente, a música popular tem totalmente uma raiz negra no Brasil, né? A música dele mostra isso. Ele que era filho de mãe negra, né, teve 3 filhos aí também negros, músicos, né, Nana, Dori e Danilo Caymmi, todos músicos, e fez um grande legado aí à música popular brasileira, né? Então, dia 30 de abril de 1914 nasceu aí Dorival Caymmi, e neste sábado a gente pode aí comemorar ouvindo um pouco de Dorival Caymmi para relembrar. Passando aqui, a gente tem uma segunda pauta, que aí está aí uma estátua dele, né? Essa primeira estátua foi no Rio de Janeiro, uma homenagem em Copacabana, o bairro onde ele viveu aí os últimos anos da vida dele. Ele faleceu em 2008. E a outra estátua é aqui em Salvador, em Itapuã, o bairro que ele eternizou em suas músicas, né? Passando aqui ao segundo ponto da pauta, eu já vou me estender aqui, Caio, já que trata um pouco também de história. A gente tem uma segunda pauta que é sobre a capoeira, né? E a gente tem um tema aqui que é histórico, né? É um importante registro, porque a capoeira precisa ser valorizada aí como um patrimônio brasileiro, né? Uma arte marcial genuinamente brasileira, nasceu no Brasil. E no dia 25 de abril aí, na última segunda-feira, só que de 1789, houve o primeiro registro aí em um documento oficial, né, do governo sobre o termo capoeira, né, que foi na prisão aí de um negro chamado Adão, um negro escravo chamado Adão, e houve esse registro aí da polícia, né. Há outro registro também, só que não nessa data, né, a gente tem como referência, entre 1583 e 1598, ao livro do padre Fernão Cardim, o livro do Clima e da Terra do Brasil, aonde já se aborda o termo capoeira, né. Só que aqui, está próximo da gente aqui, dia 25 de abril de 1789, um documento oficial, no caso aí um registro de uma ocorrência policial, registrou aí o termo capoeira, né, um dos primeiros registros oficiais sobre o termo. Inclusive aí, tá na história, né, um detalhe histórico sobre a capoeira, logo após a proclamação da República, né, em 1890, a capoeira foi incluída no Código Penal, né, e se tornou motivo de prisão, né. Não que antes não fosse, né, como a gente já viu aí, em 1789, alguém já foi preso por ser capoeira, né. E isso só veio a cair oficialmente em 1940, né? Ou seja, séculos e séculos aí de forte repressão sobre uma coisa muito bela, né, que é a capoeira, é uma arte marcial, mas também tem todo o seu desenvolvimento físico e também tem a beleza, né, dos seus movimentos e tudo mais, e tem todos os benefícios que uma arte marcial traz para qualquer pessoa, né. Então é isso. Deixa eu registrar aqui esses pontos na história. Isso aí, companheiros. Bom, vamos passando agora para um outro ponto aqui da nossa pauta.
É só agradecer aqui os companheiros que estão debatendo aqui no chat, falando sobre o próprio Dorival Caymmi e a capoeira. Nós vamos entrar agora num tema de algumas notícias, né? É, primeira notícia, que é a causa operária, a gente já falou aqui na causa operária, né, em outras oportunidades, que é relacionado, né, à repressão policial. Então, vamos tratar aqui do caso do Jonathan, né? Jonathan Ribeiro, um jovem de apenas 18 anos, que foi assassinado, né, com um tiro de fuzil no Jacarezinho, na segunda-feira, né, dia 25. O policial foi pelo batalhão de choque, né, da polícia. E o policial, inclusive, uma coisa que chamou atenção, né? O policial que o assassinou, ele afirmou, né, que ele teria matado o Jonathan. Inclusive, eles assassinaram um jovem de apenas 18 anos e fugiram correndo, deixando sem prestar nenhum tipo de socorro, né? Sem absolutamente nada, simplesmente foram lá e assassinaram o rapaz. O policial afirmou porque ele achou, né, que ele ia sacar uma arma, né? Ele fez um movimento, segundo o policial, né, claro, uma justificativa, mas até a justificativa é torpe e absurda, né? Você, inclusive, reafirmando, né, o caráter persecutório, fascista dessa instituição. Então, porque o rapaz teria se movimentado de uma maneira que ele achou suspeita, ele foi lá e assassinou o jovem de apenas 18 anos. Bom, isso foi no dia 25. Bom, o Jacarezinho, inclusive, o coletivo de negros João Cândido, no último mês, há cerca de um mês atrás, realizou no Jacarezinho, lá no mesmo local, uma conferência, né, conferência de negros do coletivo, onde a gente discutiu um plano de lutas, né, fez todo um trabalho, uma discussão profunda sobre esse problema, e, inclusive a gente pôde, né, observar a própria comunidade e a repressão que a comunidade sofre de uma maneira permanente, né? É permanente a repressão. Então, enquanto a gente estava lá na favela fazendo a conferência, que durou 2 dias, né? A gente pôde observar, vocês estão vendo uma foto aí com policiais, né? Armados, e a gente pôde observar exatamente isso, né? Que a favela é uma ocupação, ela está ocupada, né? Por um grupo aí. E a gente só pode comparar esse tipo de política, né? A gente via constantemente. Então, os policiais vestidos com roupas como se fossem camufladas, né, do exército, portando armas pesadíssimas de guerra mesmo, e eles passavam intimidando pela rua, seja a pé, seja de carro, com arma em punho, apontando para as pessoas no meio da rua, as pessoas que estão trabalhando, estão andando, estão circulando, as crianças, e eles passavam ali, faziam todo mundo tirar os carros ou o que tivesse na frente e que obstruísse a passagem dos carros, da PM. Quer dizer, uma ocupação, né? Como e a gente só pode comparar isso daí, esse tipo de política, né? Com com os guetos, né? Do Terceiro Reich, né? Onde o pessoal criava um local, né? Antes dos campos de extermínio, criavam locais para colocar a população que estava submetida a uma opressão feroz, né? Então o Estado brasileiro criou aí, transformou as periferias, a comunidade, o Jacarezinho em particular, num gueto, né? Que vive sob fortíssima repressão. Bom, o rapaz foi a família, né? Teve um protesto, evidentemente, contra esse brutal assassinato. É, inclusive a mãe da vítima, do Jonathan, ela denunciou, né, que sofreu ameaças,
os policiais. Há um vídeo, teve denúncias, né, de que os policiais eles zombaram da situação, né, tempos depois. E os policiais apresentaram aí que o Jonathan, né, estaria aí suspeito de venda de drogas ou coisa do tipo, que é aquela modus operandi, né, da polícia de incriminar as pessoas depois que eles cometem as barbaridades, porque eles estão encobertos aí por todo o sistema de justiça do Estado brasileiro, né? Então a gente destaca aqui essa situação bárbara, terrível, né? Massacrante e que reflete, né, a opressão racial do negro, né? E reflete uma coisa mais importante, que que se intensificou sob o golpe, né, sob o governo da direita, que é que a direita, né, e a extrema-direita estão transformando efetivamente as comunidades pobres e negras em guetos, nos quais, né, a população ali é reprimida violentissimamente, né? Como a gente vê em outros lugares do mundo, por exemplo, como os palestinos no Estado de Israel. Então, a situação é similar, né? Então, com a população negra e pobre no Brasil. Então, nós vamos continuar denunciando esse fato, né? E é preciso organizar, e a gente tinha discutido isso na própria conferência que a gente realizou, precisa organizar uma reação, né? Precisa organizar a luta da população em comitês de autodefesa, né, para acompanhar, né, e denunciar a repressão bárbara, violenta que a PM e o Estado promovem dentro das favelas e assim como levantar a palavra de ordem, duas que são principais, né, para a população negra nesse momento, né, dentre outras, mas duas principais que é o fim das PMs todas, que é uma máquina de matar a população, e a reivindicação democrática de armamento da população. Bom, essas duas reivindicações são fundamentais, né? A gente discutiu na conferência e a cada dia que passa, elas se colocam aí na ordem do dia como partes centrais aí de um programa para a luta, para a emancipação do negro, né? Bom, eu já passo para o companheiro Eric, se ele quiser fazer um comentário sobre esses temas, mas antes eu vou emendar aqui em um outro tema, uma outra notícia, né? Que tem a ver, mas de um outro ponto de vista, né? Que é a Zara, aquela loja, né, de roupas famosa, de grife, e que é constantemente acusada, né? A gente vê, tem várias denúncias de todo tipo contra a Zara, desde denúncias até de trabalho escravo já teve denúncias contra essa empresa, entre outras, mas principalmente denúncias relativas ao preconceito racial contra a população negra, consumidora, inclusive, das suas lojas, né? Então, aconteceu em Salvador, num shopping de Salvador, em que um homem negro, né, Luiz Fernandes Júnior, ele comprou uma bolsa nessa loja da Zara e depois ele foi até o banheiro do shopping e o segurança da Zara, que era também negro, né? Tem esse detalhe também. Mas, logicamente, que obedecendo orientações da empresa, evidentemente, foi lá atrás do rapaz, né? Ele é africano, né? Da Guiné-Bissau. E foram atrás dele dentro do banheiro do shopping, dizendo que ele não tinha comprado, ele tinha roubado a bolsa que ele tinha acabado de comprar na loja, né? E junto com segurança da loja. Então ele filmou também a situação, né? Uma clara manifestação aí de racismo, preconceito racial. Só que, bom, ele mostrou, né? Provou que ele tinha comprado a bolsa, era uma coisa absurda. Aí ele processou a Zara, né, inclusive
no processo judicial, o advogado dele tinha informado, né, que ele ia pedir uma indenização de R$ 1 milhão como um meio de punir a empresa, né, e de conter os ataques de tipo racistas, né? O que evidentemente não vai surtir efeito, mas no entanto a Zara fechou um acordo judicial com um homem prejudicado, né, o Fernandes Júnior, um acordo sigiloso, né, não colocou aí o valor da indenização que eles propuseram, junto com o shopping, porque também o segurança do shopping foi atrás dele no banheiro, né, junto com o segurança da Zara, no shopping da Bahia. Bom, destacar esse tema aqui, porque a gente viu, inclusive tem uma explosão de casos aí de preconceito racial, principalmente em lojas, em shoppings, e também outra coisa que é o terror, né, para a população negra, que é o supermercado, né? Se você for pobre e negro, ir ao supermercado não é uma coisa banal, pode ser uma coisa muito traumática e até fatal em determinadas circunstâncias, né? Então, agora, logicamente que você apelar única e exclusivamente para a justiça não vai resolver o problema em geral, né? Mesmo porque você vê a Zara, ela é recorrente, tem um monte de processo relativo a isso e outras coisas, né? E é recorrente, é um modus operandi. Isso daí eles não vão mudar o modo, né? O módulo de funcionamento, entre aspas, que eles utilizam nas lojas todas, porque aconteceu isso daí uma vez. Em geral, o que eles fazem é culpabilizar o, o segurança, né? Mas a política deles continua a mesma, que é de perseguição à população negra e vem se acentuando isso daí. Então, destacar esse tema, que embora é, o, essa pessoa específica, né, o Fernandes, que foi vítima aí desse preconceito, né, desse racismo, no caso aqui, explícito, ele ganhou a ação, né, na verdade um acordo, mas único e exclusivamente apelar apenas para a justiça, que é parte do problema, né? E uma coisa que é importante esse tema, para a gente esclarecer, né, que a justiça brasileira ela é parte do problema do negro, não é a solução, né, para o problema do negro. Ela é parte do problema, Bom, destacar essas duas notícias aqui para a gente depois partir para o nosso tema central. Mas antes eu vou passar para o Eric aqui, se ele quiser comentar alguma coisa dessas notícias e também se ele quiser falar alguma coisa aí da questão do carnaval. Essa é a rotina, né, cara? Essas notícias aí são a rotina que a gente tem para o trabalhador brasileiro, né? Que em geral é negro mesmo. A gente lá na conferência aí no Jacarezinho, a gente ficou. O único fato que chamou a atenção mesmo é a ocupação, né, criminosa aí pelo BOP, né, pela polícia no bairro, né, o pessoal, as tropas circulando lá com armas de guerra, né, parecia que a gente estava na Ucrânia, intimidando todo mundo, passando fuzil na cara das pessoas de graça, e é isso que dá. Esse argumento que eles usam aí para justificar é tudo fajuto, né? Eles cometem esses crimes aí esporádicos, matam um aqui, matam um jovem ali, para continuar mantendo o clima de terror, porque é assim que eles acham que eles intimidam a população. Não é questão de bandido, porque a gente sabe que da onde vem as armas, da onde vem a droga que entra nas favelas aí, né? Então é uma questão de poder. Esses policiais aí, né, essa polícia que está tomada pelo fascismo, eles organizam o crime, né, e colocam a população em constante clima de terror, né, e essas mortes servem para isso, né.
E ainda apareceram lá, depois da morte do jovem, com drogas para plantar, para poder justificar a situação. É só o fim mesmo. É isso que a gente tem que falar aí para toda a população trabalhadora nas favelas, nos bairros do Brasil, que é necessário pedir o fim, né, lutar pelo fim, pedir não, né, lutar pelo fim das polícias, que a segurança do trabalhador seja garantida por ele mesmo, né, pela sua organização, organizar comitês de autodefesa em cada rua, em cada bairro, né, que a segurança da população pobre, trabalhadora, só interessa a nós mesmos, não interessa a burguesia. Né, não é o Estado burguês que vai garantir segurança de ninguém. Né. Os ricos, quem garante segurança é a segurança privada, não é a polícia também. Mas vamos lá, falando aqui essa questão das áreas aí é semelhante ao que eu vou trazer aqui. Né? Falando do carnaval, a gente vai mostrar aqui 2 vídeos, né, só para exemplificar, que a gente falou lá atrás, quando o carnaval foi cancelado aí pelos governantes, a pretexto da pandemia, né? E pouco mais de um mês depois, desmontou todo o circo, né, que tinha proibido o carnaval, porque o carnaval em fevereiro, né, e as festas também preparatórias do carnaval em janeiro, começo de fevereiro, foram proibidas porque a pandemia ainda estava aí, né, tinha muita gente morrendo, só que agora acabou-se com a pandemia por decreto, né, não há mais testagem nenhuma, né, estranhamente ainda existem centenas de pessoas morrendo nos hospitais com registro de síndrome respiratória aguda grave, assim como era lá no começo da pandemia. Por quê? Porque não se faz testagem mais. Né? Nem aquela testagem ali meia boca para ter uma ideia de como é que está. Então, decretaram que as pessoas pararam de morrer de Covid. E agora já pode, está liberado. Teve carnaval em uma certa medida aí, principalmente para quem tem dinheiro, né, para pagar grandes eventos. Né? A Sapucaí e a Apoteose São Paulo e Rio não é de graça, né? A gente tem que lembrar isso aí. Teve os desfiles de carnaval, você tem que pagar ingresso para ir. Isso quer dizer que a população mais pobre não tem acesso. E aquelas pessoas que querem trabalhar também no carnaval, vender bebida, vender lanche, vender comida, não conseguem também. É muito pouco que fica no entorno. Né? São as festas de largo, as festas de rua, que são muitas, né? Que acontece que permite que o pessoal trabalhe. Né? Então a gente teve. Por que a gente está falando isso? Porque cancelou-se o carnaval, na verdade, para evitar a mobilização da população. Que mesmo com todo esse cerceamento que a gente viu esse carnaval reduzido agora, foi só o que deu. Os xingamentos aí ao Bolsonaro, como todos os anos, né? Ainda eu achei em grau maior, né? Em maior quantidade, em todos os lugares. Também a ovação aí ao ex-presidente Lula, né, e a sua candidatura aí. Queria pedir a produção de passar aí, para a gente ter só 2 pequenos exemplos, né, mas vídeos como esse circularam aí, né, centenas pelas redes sociais dessas últimas semanas. Pois tem vários exemplos aí em tudo que é cidade, né? Isso aí é por isso que foi cancelado, né? Porque vamos dizer assim, as homenagens ao Bolsonaro não se limitam a ele, né? Esses governantes aí da direita, né? Os governadores, o Dória, o Zema, né? Ibanez, Atinho Júnior, né? A Semineto, todos eles sobram aí porque
é a direita que causa esse estrangulamento da classe trabalhadora, né? O estrangulamento dos salários, né? E etc. Para completar o quadro aqui, que aconteceu nessas últimas semanas também, tem uma imagem aí, daquele tipo de quadro assim, uma imagem que vale mais do que 1.000 palavras e desmonta qualquer armação, né? Coloca aí, produção, a imagem do Carrefour aí, tá aí, né? É, não precisa nem. Isso aqui vai para os identitários aí, né, do movimento negro aí de plantão, que pedem, né, que os monopólios aí econômicos, né, que os capitalistas mudem seus termos, né, mudem suas cores, né, passem a respeitar as pessoas, não falar isso, e para todo mundo, né, eles falam que você não pode falar isso ou aquela palavra, tá aí, escrito, dito da forma que deve ser, mas o tratamento continua sendo igual, tá aí. Esse, esse pobre coitado aí tá deitado aí na porta do Carrefour, até o momento que, provavelmente isso aí é cedo da manhã, até o momento que chega um segurança aí para espancar ele, para tirar ele daí, né? A gente, essa imagem foi postada aí pelo padre Júlio Lancelotti e nas redes sociais dele tem várias imagens aí que denunciam o tipo de fascismo da burguesia paulista aí com os moradores de rua, né, instalando equipamentos para impedir que a pessoa se abrigue numa marquise, se abrigue num viaduto, como aquela história lá dos blocos sobre os viadutos, etc. Né. Tá aí, esse é o resultado do identitarismo. Não muda nada, você mudar os termos, mudar a fala, né, mudar a pronúncia, mudar a aparência. É isso aí, Caio. É isso aí. Bom, essa imagem aí também mostra bem claramente, né, que o problema da palavra não tem, as palavras não têm uma força mágica, né? Você vê que estava ali tudo pintado, todes, né? Mas a situação do negro pobre ele é exatamente igual, né? E no governo da extrema direita é pior ainda, né? Quer dizer, o problema do identitarismo é esse daí, você esconde as reivindicações principais, fundamentais da população negra, né? Que são reivindicações econômicas, em primeiro lugar, porque a pessoa precisa se alimentar, precisa vestir, precisa morar, né? Precisa ter as condições, e outras reivindicações políticas, né? Como a gente falou aqui, por exemplo, a democracia no judiciário, por exemplo, tem que acabar com esse judiciário que persegue a população, né? O problema da repressão estatal, né? São questões políticas importantes. Isso daí sim são reivindicações importantes que os identitários não ligam para essas reivindicações, eles ignoram e eles substituem por coisas etéreas, né, que não têm nenhum significado assim mais importante para a população pobre, por exemplo. Tem para alguma população, né? Uma população mais abastada, uma camada média, né, da população negra, que já não tem esses problemas aí de moradia e tal, e que se foca mais nesses outros problemas, né, do racismo que ele sofre. É, Bom, exatamente isso. Quem já está com a barriga cheia, já mora bem, tem um trabalho, aí tem tempo para ficar pensando nessas bobagens, né? Dessas coisas secundárias, né? Se você vai num bairro popular, né, na periferia, o pessoal não está nem ligando, né? O importante é se você está trabalhando ou não. Se você tem, por exemplo, situação de desemprego aí arrochando todo mundo, se você vai ter condição de botar uma barraquinha na rua ou não, que está cada vez mais difícil, né? O fascismo aí nas polícias, nas políticas dos governos da direita, o Rapa que começou em São Paulo existe em todas as cidades do país agora, né? Pessoa, o ambulante fala, vai trabalhar, vai vender qualquer coisa. Se você fizer isso, a polícia, junto com a prefeitura, no dia seguinte vem, leva a sua mercadoria, você perde dinheiro e não ganha nada. exatamente. Bom, deixa eu agradecer aqui os companheiros que estão participando no chat, debatendo, né? Muitos companheiros
debatendo aqui os temas no chat. Agradecer aqui aos companheiros Mariane Marcelino, a companheira Angelina Dias, aqui também do coletivo, companheiro Adriano Teixeira, companheiro Jonas Pereira, e agradecer o companheiro Tommy Liparga, que mandou aqui seu super chat com a seguinte mensagem: abaixo o identitarismo e os identitários. Exatamente, que não é uma política confusionista, né? Para confundir todo mundo, que é a política identitária. Bom, mas seguindo aqui no programa, que a gente já está se aproximando aqui do finalzinho, e a gente vai falar ainda do 1º de maio, essa data importante e que tem uma importância maior agora, né? Mas antes disso, eu vou comentar rapidamente 2 notícias internacionais. A gente está procurando trazer sempre notícias relacionadas ao continente africano e à população negra em geral, né, de outros países, que o continente africano, como todo mundo sabe, ninguém sabe quase nada sobre, né, as notícias, porque não aparece em nenhuma imprensa, né, não aparece em absolutamente lugar nenhum, a não ser que você vá atrás, né, em algum órgão especializado da imprensa, né, que tem uma cobertura sobre a África. Mesmo os grandes veículos da imprensa capitalista, eles não têm, né, uma área especializada sobre a África, inclusive. Então, a gente vai procurar trazer aqui sempre temas para a discussão sobre o continente africano. Bom, eu vou falar 2 notícias rapidamente. A primeira notícia é sobre Guiné, a chamada Guiné-Conakry, né, que é só Guiné, né, e também o Burkina Faso, país famoso, né? A gente falou aqui no último programa de São sobre o Thomas Sankara, que é de Burkina Faso. Bom, esses 2 países, eles passaram por um golpe de Estado recente, né? A Guiné teve um golpe de Estado que aconteceu em 2021, finalzinho, 2021, que depois do presidente, e se estabeleceu uma junta militar no país. Por sua vez, Guiné-Bissau teve um golpe de Estado, também no mesmo estilo, né, do mesmo tipo, que aconteceu este ano aqui, em janeiro. Né? Foi derrubado o presidente da Guiné-Bissau, estabeleceu uma junta militar, e depois o próprio Congresso do país, né, colocou o chefe dessa junta militar como presidente interino do país. Então, você tem uma crise desses 2 países, né, 2 governos não civis, vamos chamar assim, né, vamos chamar até 2 governos militares, que são estabelecidos nesses 2 países, e outros também, mas esses são os mais recentes. E a comunidade africana, um bloco internacional, né, que chama de Relações Internacionais, que é uma comunidade econômica dos estados da África Ocidental, eles haviam estabelecido para os 2 países um prazo para que esses 2 países, né, apresentem um cronograma, pelo menos, de volta ao governo civil. Né? Inclusive, só um detalhe, o presidente da Guiné, Conakry, ex-presidente da Guiné, Conakry, que foi preso durante o golpe de Estado do ano passado, em setembro do ano passado, ele foi solto só recentemente, né? Ele passou um bom tempo preso pelo militar o poder do país. Bom, a comunidade econômica africana, né, da África Ocidental, deu um prazo que se extinguiu no dia 25, uma segunda-feira, para que os 2 governos apresentassem um cronograma de mudança do governo militar para o governo civil, mas, no entanto, nenhum dos 2 países apresentou, né, e, inclusive, não está programado, principalmente aqui em Burkina Faso, né, em
que o general, né, que o presidente, falou que é necessário aí pelo menos 3 anos para restaurar um regime tipo civil constitucional no país, e também o governo da Guiné, também de um general, de um comandante, de um capitão, né, também não apresentou nenhum tipo de prazo para o retorno do governo civil. A comunidade, portanto, ameaça aí os dois países de sanções econômicas, mas não foi estabelecido nenhum tipo de sanção nesse momento, e nem como eles vão proceder caso os dois países se neguem, né, a voltar ao governo civil. Bom, a outra notícia, rapidinho, para a gente destacar, é uma notícia que vem do FMI, né, Fundo Monetário Internacional, essa organização imperialista famosa nos anos 90 e terrível também, né, que hoje a gente não escuta falar tanto, mas que atua ainda muito em países como o continente africano, por exemplo. O FMI, no entanto, a preocupação dele é que o problema, principalmente da guerra na Ucrânia, da operação especial russa na Ucrânia, elevou os preços dos produtos agrícolas na África e também os preços do combustível. Uma boa parte da África é abastecida por cereais, né, que vêm do leste europeu também, muito desses cereais vêm diretamente da Ucrânia, né, inclusive. Bom, então o FMI alertou aí para um risco de uma crise alimentar profunda no país decorrente do aumento dos preços puxados tanto do aumento dos combustíveis quanto da alimentação, né? E eles também afirmaram que a situação, a última grande crise alimentar que ocorreu na África, assim, em termos gerais, né, foi 2008, 2009, e eles dizem que a situação hoje é pior porque os países africanos estão todos com uma dívida pública muito alta. Bom, mas a preocupação do FMI não é uma preocupação humanitária, evidentemente, é uma preocupação que tem a ver com a dívida pública dos países, mas principalmente com a mobilização. Eles dizem, segundo eles, que essa situação pode criar grandes mobilizações dos países, desestabilizações, né, mais ainda, né, nos países africanos, decorrentes da alta dos preços, e que isso pode levar a crise, né, e mobilização da população em vários países. Então, eles estão alertando para esse fator do aumento dos preços que está castigando a população africana. Evidentemente que o FMI não é nenhuma organização humanitária e não liga também para o sofrimento da população africana, mesmo porque eles são responsáveis pela maioria deles, né? Mas está aí destacando esse problema, que é o aumento dos preços do combustível e de boa parte de alimentos, está tendo um efeito, né, devastador nos países da África, principalmente do sul, né, da África subsaariana. Bom, destacar só esses dois temas aqui internacionais, e para a gente já ir também para a nossa polêmica, para o nosso tema, né, central, que é o tema do 1º de maio. Né? As centrais sindicais, a CUT principalmente, né, estão organizando 1º de maio, e esse momento aqui é um momento muito importante, né, do clima. Em São Paulo tem um país bem importante, no Lula, que já deu ao 1º de maio toda uma nova perspectiva, né? Porque a gente viu que o 1º de maio estava sendo chamado aí de uma maneira muito acanhada, né? Pouco politizada, mas agora a situação pelo menos melhora um pouco com a participação do presidente Lula.
Bom, mas eu vou passar para o Eric para ele fazer um comentário sobre, sobre a importância aqui do 1º de maio. Depois a gente volta para discutir mais. Pois é, a gente tem aí uma oportunidade, né? Porque só, vamos dizer assim, relembrar, né, ao pessoal. 1º de maio é o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, né? Não é o dia do carnaval, não é o dia da festa, é um dia para você unificar, né, os trabalhadores organizados aí de todo mundo, não é só do Brasil, né, de todo mundo para lutar contra a burguesia, né? E isso pode ser uma ferramenta, essa data pode ser uma ferramenta muito útil para você alavancar, né, dar um passo adiante nessa luta, né? A gente está vivendo um momento aí que a, a inflação está escalando, né? Está muito longe do que dos índices oficiais, né? Principalmente de alimentos aí, dos itens básicos, né? Do dia a dia do trabalhador, né? Alimentos, transporte, combustível, né? Então, os alimentos aí estão beirando em torno de 25%, né? Transporte também, sempre que aumenta, é uma pancada. Aumenta 15, 20% ou mais, né? O combustível, né, para trabalhar, igual um card que eu vi, um meme que eu vi esses dias, né? Vamos lá, pessoal, segunda-feira vamos trabalhar, botar gasolina para trabalhar de novo, né? Ou seja, trabalhar para botar gasolina para trabalhar de novo. E não consegui nada com isso, né? E esse dia é fundamental para isso, né? Ainda mais sendo um domingo. Seria muito fácil um domingo você fazer uma greve geral no país, né? Você chamar aí uma paralisação geral, poderia até ser mais, né? Seria ótimo. Até porque grandes categorias aí, como petroleiros, metalúrgicos, bancários, a gente viu a greve dos garis aí, né? Gari tem no país inteiro. Professores, servidores públicos, todos eles estão aí travando uma luta contra os governos, contra os capitalistas, pela questão, uma luta que já está ficando defensiva somente, né? Porque é uma luta pelo reajuste, né? Porque a inflação está corroendo tudo, né? Então a gente está vendo aí um 1º de maio que não tem convocação, né? Não está sendo convocado e nem mobilizado nas categorias, né? Os sindicatos não estão indo na base, reunir o pessoal, chamar, discutir a importância, né? É assim que você mobiliza o pessoal, né? Colocar ônibus à disposição. Quando é para levar o pessoal para votar, né? Quando tem interesse aí, segundos, terceiros interesses, não faz isso. Na hora de mobilizar tem que fazer isso, né? A gente tem grandes sindicatos aí com muitos recursos, né? Organizações que podem bancar. A produção está botando aí os cards aí para a gente ver, né? Já a característica, né? Outra coisa é isso aí, o que está presente. Os cards aí que a gente está divulgando, isso aí é 1º de maio em Salvador, que vai ser no Farol da Barra. É um local turístico, não tem muito a ver com um local de luta, não tem nada a ver. Como o primeiro ali, o primeiro card também foi do Rio de Janeiro. O ato vai ser chamado para um local super estranho, que é o Aterro do Flamengo, que é a zona sul da cidade, área turística também, tem nada a ver. O local tradicional é o centro da cidade, né, como a gente viu aí na campanha Fora Bolsonaro ano passado. Salvador, mesma coisa, um local turístico, né? E a mesma coisa está acontecendo, por exemplo, em São Paulo também, né, que foi o primeiro a ser definido, e estão chamando o ato aí para a Praça Charles Miller, né, a Praça do Pacaembu. Tá aí o nosso card, né, que é vermelho, né, a cor de luta dos trabalhadores, né, mas é um local, infelizmente, aí os trabalhadores estão sendo arrastados para um local totalmente inóspito, né, para atividade política, porque é um bairro de classe média. De um lado você tem Higienópolis, do outro lado você tem um bairro de classe média com casas e tudo mais. Obviamente, o local de manifestação tradicional em São Paulo é a Paulista, né? Ou uma segunda opção que não é muito boa seria, né, o antigo centro, a região da Praça da Sé, da República, né? Mas que já não atende a importância dos atos, né? Porque não tem o mesmo movimento que tem a Paulista. Isso se repetiu em todo o país, né? Estão sendo chamados atos estranhos e com o nome de atos culturais.
O que quer dizer isso? Né? É chamar assim, é aquela luta defensiva, né? O povo, o trabalhador não quer saber de política, não quer saber de luta, né? Então vamos fazer aqui uma festa para ver se dá alguém, né? E não tem nada a ver isso, porque está todo mundo interessado se vai ter aumento ou não, né? Se a gente vai conseguir arrancar um aumento aí dos patrões, né? Se a gente vai conseguir recuperar aí uma massa gigantesca de desempregados que a gente tem no país, beirando aí 100 milhões de pessoas, né? Se com o governo Lula aí, se chegar a ser, né, governo, chegar a vencer as eleições, realmente teremos, né, melhoria nas condições de vida do trabalhador, tudo isso tem a ver com essa luta aqui no 1º de maio. Pode ser deveria ser o estopim ideal, né? Pelo contrário. A produção pode passar aí, tem uns cards muito ridículos aí, né? Tá aí, ó, aqui de Salvador, chamado pelas centrais sindicais, entre aspas, né? Central é mesmo só a CUT, né? O resto é só central de brinquedo, né? Aí tá aí, vai ter atração musical, etc e tal. E o que a gente vê aí é isso, é o do Rio, verde e amarelo, né? Uma coisa que não faz sentido. A pessoa quando vê, todo mundo quando vê hoje verde e amarelo sabe que é a cor dos bolsonaristas, né? Dos coxinhas, né? Dos fascistas. E aí os caras querem fazer um ato verde e amarelo. Com qual sentido? É para afastar os trabalhadores? E quando a gente vai em qualquer bairro, qualquer categoria de vermelho, o pessoal fala: chegou o pessoal do sindicato, chegou o pessoal ali de Lula, é Lula. É isso que o pessoal fala. Aí o pessoal tirou os gênios aí da burocracia sindical, acham que o trabalhador não quer saber de aumento, aí tá um milagre aí. Esse aí é o card de Recife, né? Pelo menos tem vermelho, né? Mas o nome também de ato cultural, né? Festa, gente, tem aos montes, né? Esse aí é do Distrito Federal, Brasília. Festa tem aos montes, mas luta não tá tendo nenhuma, né? E para que o trabalhador possa se mobilizar, que é uma oportunidade muito importante, única não, mas muito importante, um domingo, né? Seria um estopim ideal você agregar aí milhares de trabalhadores nesses atos. Tem que ter protesto, tem que ter manifestação de verdade. Festa você pode ir em qualquer lugar, inclusive se você estiver ganhando bem, né? Se estiver com seu salário em dia, né? Estiver aí sendo massacrado pelo patrão, você vai na festa que você quiser, você faz a festa na sua casa, faz churrasco, etc. Aí, churrasco. Tá proibido. Quem pode bancar churrasco aí pra galera agora? Pra família? Tá difícil. É isso aí, cara. É isso daí. Bom, só destacar uma coisa, né? Importante. Tudo isso a gente vê que tem uma pressão, né? De setores aí direitistas dentro do movimento, que vão pressionando para esse tipo de coisa, né? Principalmente você vê a força sindical, esse tipo de coisa, né? A farsa sindical. E eles que pressionam a situação para a direita, vamos chamar assim, né? Só que é fundamental a participação de todos nós para pressionar a coisa para a esquerda, né? E transformar essa mobilização aí em uma. Porque a mobilização do trabalhador nesse momento é a mobilização por Lula presidente, né? Os atos, eles têm que colocar essa palavra de ordem. Por isso que nós vamos convocar todo mundo amplamente a participar de todos os atos para ir lá e colocar o problema do Lula presidente, né? E a gente ficou muito satisfeito porque em São Paulo, pelo menos, o Lula confirmou presença no ato lá na Praça Charles Miller. Então, nós vamos convidar todo mundo a participar desse ato. Esse ato, sem dúvida, vai tomar uma dimensão bem maior agora, né? Embora você tenha toda essa vacilação, né? Dos próprios setores da esquerda, da CUT e tudo mais, né? A gente vê os cards aí, né? O card que poderia ser até confundido aí com o card de um ato direitista, né? Em alguns casos. Mas a gente vê que, por outro lado, teve um posicionamento aí, o próprio Lula vai participar do ato, né?
Então, nós temos que transformar esse ato aí num ato pela mobilização por Lula presidente, né? Eu acho que é importante destacar esse fato, né? É, de, que é uma coisa muito importante. A campanha do Lula nem começou ainda, para falar a verdade, né? Tá, assim, tá lá embaixo. E a gente precisa levantar essa campanha, porque o Lula só pode ganhar a eleição, né? Se é o caso, se for com muita mobilização. Para nós, o importante é a mobilização. O mais fundamental é mobilizar o povo pelo aquilo que ele acredita, né? Pelas suas reivindicações, com um programa próprio, que nesse momento aqui passa pelo apoio à candidatura Lula. Então, tem que tornar essa mobilização do 1º de maio um ato aí por Lula presidente, né? Pela campanha do Lula, um primeiro ato, vamos chamar assim, por Lula presidente, porque esse daqui é o tema central também do movimento operário em geral e do movimento negro também, né? Que se unifica, né? Essas duas coisas aqui, nesse momento, o trabalhador e a luta do trabalhador em geral, né? E a luta da população negra se unifica por trás do apoio à candidatura Lula. Por quê? Porque os inimigos do trabalhador e os inimigos do trabalhador em geral, né, seja ele branco ou negro, e os inimigos do negro especificamente, são os mesmos, são os golpistas, é a direita, é a extrema-direita. Né? Então nós vamos fazer uma frente, aí, uma unidade entre os trabalhadores e as reivindicações do movimento negro por Lula presidente. Né? Uma questão, acho que é importante, né, de destacar esse fato. O pessoal, logicamente, não convocou o ato como deveria, né? Deveria ser um grande ato, não perdendo a oportunidade, perderam a oportunidade, mas é preciso aproveitar agora que o Lula vai participar para convocar amplamente, participar e gritar lá. Nós vamos fazer isso, evidentemente, né? Chamar o Lula presidente em todos os atos que a gente puder. Isso aí, Caio. Caio, gostaria de lembrar aqui o pessoal, quem está assistindo, né, o pessoal que acompanha a gente aí, que todas essas centrais aí que estão assinando, né, nenhuma delas aí vai levantar a bandeira do Lula, nem a CUT, né, infelizmente, porque a CUT e o PT estão com um negócio assim, não, a gente não pode fazer campanha eleitoral antecipada, a justiça eleitoral, etc., que é um argumento, porque a gente sabe que isso aí é a pressão dos setores direitistas aí dentro do PT, na CUT, que estão constantemente sabotando a mobilização. Então, a defesa da candidatura do Lula, né, principalmente em atos como esse, e vai ser nesse 1º de maio, está sendo pelos populares, né, pelos militantes de esquerda, pelos militantes revolucionários como a gente, né, e eu faço um apelo aqui para todo mundo que esteja assistindo, acompanhando, vá, leve mais pessoas, porque somos nós que vamos levantar a bandeira do Lula. Esse pessoal aí não vai, né, vai ficar muito caladinho, né, e se a gente pressionar lá de baixo, aí eles vão ter que fazer aquela demagogia lá, tem o Lula, o pessoal está pedindo aqui, né, etc e tal. A gente está levando também um programa aí, o pessoal lembrar, a gente está tirando os materiais aí de divulgação de uma pauta de reivindicações, né, que deve acompanhar aí os trabalhadores durante todo esse ano, né, como reivindicar a jornada de 35 horas semanais, né, sem a redução do salário, para combater o desemprego, né, reajuste trimestral, né, porque não adianta reajustar num ano, porque a inflação está escalando, aí só vai ter perdas aí acumuladas. Reajuste emergencial de 50%, revogação da reforma trabalhista, reforma agrária já, né, expropriação do latifúndio, não aos despejos, não às privatizações dos Correios, Eletrobras e Petrobras, né, a gente levantar também aí a bandeira de um petróleo 100% estatal, né, assim como foi lá atrás na criação da Petrobras, e estatização de todas as empresas privatizadas. Isso aí é um programa de luta. Né? E só para fazer festa, não. A festa acaba. Isso aí. Bom, só destacar uma coisa que colocaram aqui no chat. Logicamente, nós defendemos todos
os trabalhadores, né? Mas nós temos que destacar que a situação do trabalhador negro, ele é uma situação mais, usar uma palavra, né, mais precária do que dos demais trabalhadores, em geral, né? Em geral, dos demais trabalhadores, porque o problema do preconceito, da opressão, principalmente racial, incide sobre o problema do trabalho, né? Então, a população negra, por exemplo, é a que mais, a maior parcela da população que ganha até um salário mínimo, ou que ganha menos de um salário mínimo, né? Então, nós temos que destacar isso daqui, né? Porque é importante, é preciso lutar pelas condições trabalhistas, né? Da população negra, porque para a população negra, os direitos trabalhistas, eles não nem chegaram, né? Os bolsonaristas já destruíram os direitos trabalhistas, uma parte deles, boa parte. Mas para a parte da população negra, esses direitos nem foram garantidos ainda. Então, por isso que nós destacamos aqui. E nós estamos terminando aqui o nosso tempo. E, bom, mas a gente tem aqui uns recadinhos ainda, que é chamar o pessoal para a reunião do coletivo de negros João Cândido para discutir esses e muitos outros assuntos, bem como organizar as nossas campanhas, as nossas atividades, e inclusive a nossa intervenção no 1º de maio, né, no país inteiro. Então, você que está assistindo aqui, você pode participar da reunião do coletivo de negros João Cândido. Ela acontece todos os sábados, às 14 horas, e ela também é feita via internet, né? Então, você pode, por uma chamada de vídeo, você vai entrar e vai participar da reunião conosco. Então, eu chamo você a participar e a acompanhar nas redes sociais. Você vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você vai seguir lá a página do Coletivo de Negro João Cândido. Vai procurar o Coletivo de Negro João Cândido. E lá você vai ter mais informações. Você pode mandar mensagem para a gente. E você vai ter informação sobre a nossa reunião, que acontece todos os sábados, 14 horas. Presencialmente e também de maneira remota, né, para todos os companheiros. Então, vou convidar vocês a participarem. E vou passar aqui a palavra para o Eric, para ele dar os seus recados finais e já ir se despedindo também. Pronto. Microfone fechado. É isso aí, pessoal. Participem da reunião do coletivo, é aberta, qualquer pessoa pode participar, não precisa ser negro, qualquer pessoa interessada na luta aí dos povos oprimidos. É a mesma coisa que a gente defende para a luta das mulheres, né? Não precisa ser mulher, é só compreender que essa extensão da luta precisa ser feita e tem uma extensão da luta de classes, né? Tá tudo relacionado, tudo faz parte. E a união e a organização do povo oprimido que vai fazer a gente evoluir nessa luta contra a opressão da burguesia. 1º de maio, todos aos atos, não deixe de participar, né? Na sua cidade, seja um ato pequeno ou seja um ato maior, participe, levante sua bandeira e leve mais pessoas contigo. É isso aí. Boa noite. Aspucai. É isso aí, pessoal. Nosso programa vai ficando por aqui. Novo horário, você já sabe agora. Tição, toda quinta-feira, às 17 horas. Então, a gente já tem um encontro marcado aqui, toda quinta-feira, 17 horas. A gente fica por aqui. Até o próximo Tição, Programa de Preto.